Amém. Graças a Deus. Bom estarmos juntos, reunidos para mais uma noite, na presença do Senhor. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui na igreja, nosso irmão Alexandre, que vai transmitir a mensagem hoje, nosso pastor Silas. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma sobrenatural e que Ele possa falar em nossos corações. Eu tenho certeza, assim como o ar que eu respiro, que Deus já colocou no coração do Alexandre uma palavra diretamente do reino dos céus. Então quero te convidar, você que já está presente aqui na nossa plataforma, para a gente orar. Feche os seus olhos, amém? Esse é o momento da gente se conectar com o nosso Deus. Nós tiramos o dia, tiramos o dia de trabalho, mas nesse momento nós vamos falar com o nosso Pai. Senhor Deus, eterno e altíssimo, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos deu graça, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos fortaleceu. O Senhor, ó Deus, nos concedeu um dia de paz, um dia de batalha, mas um dia de vitória. Por isso, ó Deus, nós nos reunimos neste momento. Queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor faça presença no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, e que o Senhor capacite a vida do Alexandre, assim como o Senhor preparou ele para estar aqui transmitindo algo para o nosso coração. E que assim, ó Deus, a gente possa sentir a Tua presença, Pai, como igreja, como verdadeiros cristãos que andam em unidade e em espírito. Que o Senhor possa nos direcionar, nos capacitar e assim, ó Deus, falar no nosso coração de uma forma rica e sobrenatural. Abençoa, ó Deus, este momento, toca na vida de cada um e assim nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Alexandre, à vontade. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Nós vamos hoje falar mais um pouco a respeito da palavra de Deus, aprender um pouco do que o Senhor me ensinou por esses dias, e glória a Deus. Senhor Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça e fale com cada um, em nome do Senhor Jesus. Fale agora com quem está ouvindo essa live, que está assistindo essa live, e com aqueles que vão assistir posteriormente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. É um versículo bem conhecido e que diz: E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. É um versículo bem conhecido, que havia muitas pessoas aonde Jesus estava, e eles levaram uma pessoa para um paralítico e eles acreditavam que Jesus podia curá-lo. Mas eles não conseguiam chegar com o paralítico até lá. E aí é bem conhecido. Mas o que eu quero chamar a atenção é o quê? É a quantidade de pessoas que seguiam a Jesus. Esse é uma passagem. Mas se nós olharmos bem, milhares e milhares de passagens diz o quantas pessoas seguiam a Cristo, tinham desejo de estar perto de Cristo, né? Agora, o que me chamou atenção por esses dias, o motivo que o povo seguia Jesus. Qual que era o verdadeiro motivo? Muitos viam, ele é o Cristo, ele é o Messias que vinha e que ia livrar Israel das mãos dos romanos. Muitos acreditavam nisso. Outros iam porque precisava de uma cura. Outros iam para ver, por curiosidade. N motivos. Mas o que
me tocou muito no coração realmente. Muito era por uma questão de egoísmo. Ah, eu quero ir lá porque eu quero ver, eu quero... preciso de uma cura, eu preciso... Ah, meu filho morreu. Procuravam Jesus por isso. Certo? Algo egoísmo. E na realidade, Isaías, capítulo 29, versículo 13. O que a palavra diz? Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Na realidade, a palavra diz que o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Certo? Não pelo que Jesus pode dar, mas sim pelo que Ele é. Certo? Pelo que Ele fez por cada um de nós. Isso é que é o ideal. E o que Cristo veio fazer? Ele veio para nos reconciliar com Deus. A partir do momento que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, o ser humano perdeu a possibilidade de ter uma intimidade com Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Aquilo que chega sujo junto de Deus não pode. Ele não subsiste. A prova disso é que quando se tocava na Arca da Aliança, aquele que não estava preparado, ele morria. Os sacerdotes se preparavam durante muito tempo para poder entrar no Santo dos Santos. Na roupa deles tinham sininhos, guizos, e a corda amarrada. Por quê? Porque se parasse de fazer barulho, eles sabiam, eles estavam em algum pecado e ele ia morrer. Então Cristo ele veio para quê? Para nos reconciliar com o Senhor. Esse é o que veio. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas, me chamou a atenção uma outra passagem muito conhecida, que foi da multiplicação dos pães. Só de homens, mais de 5.000 estavam seguindo a Cristo. 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E uma coisa me chamou a atenção. Hoje, qual a igreja que pode falar que tem 5.000 pessoas dentro de um culto? São raras. Isso no Brasil, e se nós formos para a Europa, então, eu acredito, nem consigo imaginar algum que poderia estar com um número desse. E Cristo lá tinha só de homens 5.000. Né? Agora, uma coisa, um versículo que me acompanha muito, está 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, o que eu vejo principal não é buscar a Deus pelo que Ele pode nos dar. Na realidade, agora, é pelo que Ele já fez, porque Ele já nos deu, que é a nossa salvação. É a reconciliação com o Pai. E semana passada eu estava caminhando com o meu cachorro, faço caminhada, e orando, falando assim: Senhor, me fala, o que é que o Senhor quer que fala com o povo? Na época de Jesus, ele fazia uma comparação da situação em que o ser humano estava, que o homem está, e a transformação que ele queria fazer. Uma coisa que o Senhor sempre colocou foi, por exemplo, naquela época, se uma pessoa tinha uma dívida e não pagasse, os filhos eram levados como escravos para pagar a dívida. A mulher, ele mesmo poderia se tornar um escravo por isso. Então era algo muito... Hoje nem tanto. Hoje a pessoa está devendo uma dívida, passou 5 anos, Serasa e tal, e vamos ficando por isso mesmo. A grosso modo, pelo menos é uma mentalidade que se tem. Então, fica algo meio barato, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa lê um versículo desse e fica barato. Mas o Senhor me levou a pensar uma outra comparação também, certo? Eu gostaria, os irmãos, só para a gente analisar, se imagina numa situação assim, num local bem triste, bem ruim, local seco, sem comida, passando fome,
com doenças, sentindo dores, sem previsão de melhora. Na realidade, uma previsão de cada vez está pior. E você vai procurar uma comida, não tem. Você vai... Aquela roupa... Uma situação bem deplorável. Eu me lembrei muito que uma imagem que a gente tem hoje, qualquer pessoa acessar na internet vê, as pessoas passando fome na Etiópia. Hoje a Etiópia tem uma associação que se faz, né, passar fome. Porque a fome na Etiópia não sei se hoje ainda é tanto, mas que era terrível. Por questão de guerras lá e tal. Não se conseguia, mandava-se comida e não chegava. Então era uma situação muito difícil. Mas imagina que você está numa situação dessa e que você olha que não tem nada para melhorar. E de repente você está assim na praia, você olha e aparece um comandante, uma pessoa bem vestida, e ela fala para você, olha, eu tenho um navio que já vai ancorar aqui no porto, e se você quiser, nós vamos fazer um cruzeiro. Nesse cruzeiro você tem comida à vontade. Que tipo de comida que você gosta? Eu gosto de comida japonesa. Vai ter comida japonesa. Eu gosto de comida italiana. Vai ter comida italiana. Restaurante funciona 24 horas, você pode comer à vontade. Mas eu quero uma comida do Nordeste. Tem comida do Nordeste. Você pode comer uma puxada de bode? Tem. Eu quero o que você quiser? Tem. Eu quero comida vegetariana? Tem. Eu quero o que você quiser? Tem. 24 horas à vontade. Tem piscina, tem academia, tem massagem, o que você quiser, tem. Acomodações excelentes, certo? A pessoa vira para você e fala, você numa situação terrível, essa pessoa vira para você e fala assim, olha, vai ter essa viagem agora, cruzeiro, eu vim aqui para te convidar para que você possa ir. Essa viagem ela vai começar, vai ser um mês, e depois nós vamos parar em Fernando de Noronha, de lá nós já vamos... E essa viagem, muito tempo, isso aí vai ser anos e anos. Aí, normalmente você vai pensar assim, mas quanto que custa isso? E essa pessoa vira para você e fala assim, não, eu já paguei para você poder estar nesse cruzeiro com a gente. Eu quero que você esteja comigo. Eu estou te convidando para você estar nesse cruzeiro comigo. Imagina essa diferença de você sair de uma situação totalmente deplorável para uma situação em que não falta nada, em que você vai ter um prazer fantástico. Nenhuma necessidade. Não vai faltar nada. Alexandre, você está querendo comparar que o que Cristo veio fazer é semelhante? Você ia para o inferno, foi para o céu. É desse jeito? Não. Porque se eu fosse comparar essa situação de você estar numa situação deplorável e poder participar de um cruzeiro, de viagens e não ter mais problema de comida, que vai ser algo maravilhoso, essa comparação é muito pequena comparando com o que Cristo fez. Por quê? Porque o inferno é infinitamente pior do que essa situação que nós colocamos inicialmente. De estar sentindo dor, estar sentindo fome, sentindo calor. O inferno é infinitamente pior. E o cruzeiro, ele é infinitamente menor do que o que Deus tem preparado para cada um de nós. O que Cristo veio fazer, ele veio para pagar o seu bilhete, o meu bilhete, de cada um de nós, para podermos estar na glória com o Pai. Nós não temos como comparar, nós não temos como ter uma ideia exata da glória do Senhor. É algo fantástico. E agora imagina, você vai falar assim, eu quero, lógico que eu quero. Eu me lembrei de quando eu aceitei Jesus, eu estava numa igreja, já estava indo há algum tempo, e um dia lá o pastor falou, olha, eu queria convidar aqui na frente, sempre tinha aquela coisa de ir na frente para receber oração e tal. Sempre, vai aqui na frente, quem quer por causa disso, quem quer por causa daquilo e tal. Aí um dia ele chamou, falou, olha, eu queria convidar aqui na frente quem quer aceitar Jesus.
e ser verdadeiramente um filho de Deus. Eu, na hora, eu simplesmente levantei e falei assim, mas é lógico que eu quero. Eu vou deixar de ser escravo do diabo para ser filho de Deus? É algo muito óbvio. Lógico que eu quero. Eu simplesmente levantei e fui. E já fechei o olho e tal, e aceito, e confessei o Senhor e tal. Quando eu olhei para o lado assim, abri o olho, tinha 3 pessoas do meu lado. Eu falei assim, gente, mas que povo bobo. Só eu e esses vezes aqui que quis, o resto não quis, eu não acredito. Aí veio um monte de gente me abraçando, nossa, que bom. Aí é que eu fui entender. Mas para mim era algo tão óbvio que você deixar de ser escravo, ser capacho do inimigo para ser um filho, um servo, um filho amado de Deus, é uma diferença muito grande. Certo? E aí eu fiquei imaginando ainda, voltando lá no Cruzeiro, a transformação, falou assim, aceito, então vem cá, vamos fazer uma mudança aqui. Você não vai poder entrar desse jeito, seu cabelo está bem, vamos dar uma cuidada aqui, seu dente está ruim, vamos. Sua roupa está ruim, lava a roupa. O Senhor, Ele coloca, você tem uma roupa nova, limpa, o rosto ficou bonito, tá ótimo. E anota o nome no livro, que fala assim, olha, nesse livro aqui você vai ter o acesso ao Cruzeiro, ele já está chegando. Aí, e eu quero falar para você, existe um livro que é o livro da vida. E a tinta da caneta, que anota o meu nome, que anota o seu nome, e o nome de toda a sua família, todos os seus amigos, toda pessoa que você estiver lembrando agora, é o sangue de Jesus. A tinta dessa caneta é o sangue do Senhor Jesus. E nada tira, certo? E aí tem mais uma coisa fantástica. Uma outra coisa que eu parei e falei, gente, coisa fantástica. Que eu sendo convidado para participar desse cruzeiro, esse comandante vira e fala assim, eu preciso só que você faça uma coisa também. Você tem mais algum conhecido seu que gostaria de vir? Vai lá, convida ele. Amém? Convida. Você pode levar convidados para esse cruzeiro. Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite fazer isso. Nós podemos convidar as pessoas, falar, olha, está chegando e vamos porque é algo incomparável. É isso que o Senhor tem separado para a gente. O que Ele tem separado na glória é incomparável. Com qualquer coisa que você pensar aqui. Eu dei um exemplo, como se fosse um cruzeiro, mas isso não... é uma comparação muito simplória, muito pequenininha. Mas é algo que é fácil de a gente analisar. E mais um detalhe. Se você não aceitar e ficar onde você está, tá ruim, tá? E eu quero te dizer que vai piorar. É como se o comandante virasse e falasse, olha, eu acho bom você agilizar a vida, porque tem um vulcão que está estourando aí. Tá? Então é isso que eu quero falar para você. O que Jesus fez? Ele veio e pagou o seu bilhete. Ele pegou todas as dívidas que te impedia de entrar na glória e colou lá na cruz. Certo? Então, por que a gente deve estar procurando, andando atrás de Jesus? O principal, meu irmão, minha irmã, é a gratidão pela obra que Cristo fez na minha vida, pela obra que Cristo fez na sua vida. É agradecer e falar assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que o que o Senhor tem preparado para mim vai ser algo que eu vou ficar, por mais que eu espere, eu vou ficar com certeza impressionado, porque vai ser maravilhoso. Agora, muita gente, hoje, eu vejo que fala assim, eu queria estar lá na época de Jesus, eu queria estar andando com Jesus, eu queria estar lá na multiplicação dos pães, eu queria estar vendo ele orando, morto ressuscitando, aleijado andando, cego enxergando. Eu queria estar lá junto. E é uma vontade natural, você querer estar ali. Só que Jesus, ele avisou antes. Ele falou assim, olha,
Na verdade, isso está em João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Na época de Jesus, as pessoas não tinham entendimento dessa obra que Jesus fez, que ele, no caso, iria fazer. Não tinha esse entendimento veio depois. Uma coisa que me chama a atenção é naquela caminho de Emaús, os próprios discípulos do lado de Jesus às vezes não conseguiam, pessoas que seguiam a Cristo, não conseguiam conhecê-lo, reconhecê-lo, até a hora em que pelo Espírito eles conseguiram falar, gente, é Jesus. Né? Agora, eles, vamos dizer assim, tem que dar um desconto pelo que eles fizeram. Desses, por exemplo, 5.000 pessoas que estavam na multiplicação dos pães, ou esses mesmos que estavam lá quando teve que se abrir o telhado, muitos talvez estavam lá em Jerusalém no dia que se disse que era para soltar Barrabás e crucificar Cristo, porque eles não tinham entendimento. Mas hoje nós temos esse entendimento. Quando nós estamos na igreja, porque já foi revelado. Paulo explicou, os discípulos todos explicaram, entenderam e deixou explícito para a gente agora. Né? Então não há essa, como é que eu posso dizer, essa desculpa, certo? Hoje nós temos que olhar para Cristo e falar assim, Senhor, obrigado, cumpra-se a sua vontade na minha vida, cumpra-se a sua vontade, porque o que Cristo fez é impagável. Nós nunca vamos conseguir retribuir a altura. Nunca. Mas aí, muitas pessoas hoje dizem, não, se fosse eu andasse lá com Jesus, eu não faria, por exemplo, como Pedro, que negou Jesus. Eu não faria como tal pessoa. Mesmo. Interessante é que hoje, mesmo conhecendo a palavra, muitas vezes no trabalho, a gente pisa na bola. Muitas vezes na escola, no dia a dia. Às vezes a gente pisa na bola. Graças a Deus que o Senhor é como Ele está como nosso advogado diante do Pai. Fala assim, não, mas pelo meu sangue, a dívida dele está paga. E hoje, meu irmão, Jesus Cristo ele foi para a glória. Como ele diz, porque eu vou para o meu Pai. Jesus hoje está ao lado do Pai, mas ele deixou o Espírito Santo. E aí hoje nós temos uma diferença, porque se antigamente os discípulos às vezes até falhavam, tal, eles ficavam mais como um coadjuvante, um espectador, e Cristo fazendo a obra, fazendo os milagres. Hoje, pelo Espírito Santo, você não é só um espectador, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso que ele fala, vocês farão obras maiores do que essas, porque o Senhor já sabia o que vai ser necessário, e ele busca a nossa participação. Então hoje nós podemos andar com Cristo? Sim, mas através do Espírito Santo e fazendo as obras que Cristo fazia. O importante é ter uma diferença na nossa vida, porque você vê que antes, Pedro, ele negou a Cristo 3 vezes. E ele negou para populares. Só que depois que ele foi batizado no Espírito Santo, que ele estava cheio do Espírito Santo, ele falou na cara dos governantes. Eles falavam, olha, pare de falar desse Cristo. Ele falou, importa fazer a vontade de Deus e não dos homens. Aquele momento ele poderia ter sido morto assim, sumariamente. Mas pelo Espírito Santo ele olha a transformação de vida de Pedro. Olha a transformação de vida. Né? E pelo Espírito Santo isso acontece. E por que eu falo que nós podemos fazer? Porque o Senhor,
a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 12, 8 a 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dons de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Os dons do Espírito são um presente de Deus na nossa vida, certo? Para cada um de nós, mas não para vaidade, não para vanglória. Muitas vezes, quando a gente ouve falar, a pessoa tem um dom da cura, a pessoa tem um dom de maravilhas. Muitas pessoas têm assim um ego, né? Porque ele fala em línguas, tem um dom disso e aquilo, mas não é para isso. Os dons que o Espírito Santo nos concede são um instrumento para que nós possamos fazer a obra que o Senhor deixou para nós. Deixou para nós fazermos, certo? São instrumentos. E que não é, se nós buscamos esses dons por vaidade. Eu me lembro que uma vez, assim que eu tinha convertido, eu via pessoas falando em dons, eu falava assim, gente, eu vou orar e vou buscar dom de cura. Eu vou buscar dom de cura e eu vou... Dom de cura, eu quero dom de cura, eu vou em hospital e vamos curar e vai. Nunca. Porque não era para a glória do Senhor que eu estava pensando. A minha ideia era para minha glória, para minha vaidade. E não veio. E Deus não vai entregar. Mesmo porque quando vá um pensamento de vaidade em nós, algum pedido, alguma oração por vaidade, o Senhor não vai entregar. Não vai entregar. Por amor a cada um de nós, não entrega. Por vaidade, não. Agora, quando é verdadeiramente para a obra do Senhor, aí sim, busca e o Senhor dá. Amém? E uma coisa, muitas pessoas pensam, a pessoa ela tem uns dons, uma pessoa já está salvo e realmente é um instrumento maravilhoso na mão do Senhor. Só que eu me lembrei uma coisa muito séria. Em Mateus 7:22, o Senhor nos alertou por um detalhe muito sério, que diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aqui, não profetizamos nós, dons de profecia? Nós não fizemos muitas maravilhas, dons de maravilhas? E o Senhor disse, apartai de mim que eu nem te conheço. Então a pessoa estava usando de forma errada, achando que por esse motivo está agradando a Deus. Quando é por vaidade, não vai, irmão. Quando é por vaidade, não vai. Há umas 3 semanas, eu fui comprar não tem mais tempo. Eu fui comprar um liquidificador. O liquidificador da minha casa estragou e eu fui numa loja aqui em Berlândia e fui comprar um liquidificador e tinha um outro, que tinha vários outros acessórios, um processador, tinha coisa para picar a verdura, coisa demais. E aí, esses dias eu estava olhando e falei assim, esses acessórios é como os dons. Esse acessório eu coloco ali, eu quero fazer uma vitamina. Eu pego o copo do liquidificador e bato a vitamina. Eu quero processar um alimento, eu coloco. O dom é da mesma forma. Deus olha para você, meu irmão, olha para você, minha irmã, e fala assim, eu preciso fazer tal. Ele vai usar o dom que ele te deu para aquele processo, para aquele objetivo, certo? Acredito que vocês devam estar entendendo. Mas isso não quer dizer nada para vanglória. Na realidade, é sendo um instrumento
um instrumento nas mãos do Senhor. Esse é a função principal dos dons. Servir a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Certo? Desde que eu converti, eu tenho uma comparação que fala que quando você está cheio do Espírito, você está sendo usado, é comparável com uma tinta, uma caneta, tinta, né? A tinta da caneta. Você precisa escrever um texto. Se aquela caneta não tiver a tinta, ou se aquela caneta não for a tinta da cor que você quer, você simplesmente encosta, pega outra caneta e escreve. E Deus da mesma forma. Se você não estiver com a tinta que o Senhor precisa, Ele vai buscar outra pessoa que está com a tinta e vai utilizar. Certo? O importante é que você esteja cheio do azeite do Senhor, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quer andar com Cristo? Seja cheio do Espírito Santo. Busque cada vez mais. A palavra diz, enchei-vos do Espírito. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais cheios do Espírito. É a palavra que o Senhor disse. Agora, diferentemente e que às vezes não é dado tanta ênfase, pelo menos eu vejo mais ênfase nos dons, mas o relacionamento, a intimidade com o Senhor, ele gera em nós os frutos do Espírito. E isso faz uma diferença. Em Gálatas 5:22, irmão. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu falo o seguinte, enquanto com os dons nós somos os instrumentos que o Senhor vai nos usar, o fruto do Espírito, ele é um reflexo da glória do Senhor na nossa vida. O quanto nós estamos cheios do Espírito Santo realmente vai gerar esse reflexo e que as pessoas realmente verão. A pessoa muda, ela transforma quando realmente ela busca caminhar com o Senhor. Isso faz a diferença. Eu não encontrei na Bíblia em lugar nenhum falar assim, Senhor, mas eu fui longânimo, eu fui cheio de amor, eu tive temperança tal. E Deus fala assim, não, mas eu não te conheço. Não. Com relação aos dons, sim, porque às vezes foi por vaidade. Agora, esse aqui é um reflexo da glória do Senhor na sua vida. Quando você realmente vai transformando. E é lindo quando você vê, às vezes, uma pessoa que converte, que busca o Senhor, aceita o sacrifício de Cristo, e você começa a ver que ele era uma pessoa briguenta. Aí ele mudou, ele já não é, ele já é mais manso. Ele era uma pessoa que furtava, ele é uma pessoa que fazia trambique, ele para. Ele é uma pessoa que se prostituía, ele para. Ele é uma pessoa que brigava com a esposa, para. É uma pessoa que era... E ele muda. Muitas vezes, no início, as pessoas que estão em volta falam assim, vamos ver até quando que vai durar isso. Aí passa um mês, passa 2 meses, passa 6 meses, passa 1 ano. E essa mudança está cada vez maior. Aí isso chama a atenção da pessoa que estava te observando. Porque você, irmão, porque você, minha irmã, você pode ter certeza. Várias pessoas, a partir do momento que você passou a ser um servo de Deus, várias pessoas estão te observando. Até onde você vai. E eu quero te dizer, nós temos que estar firmes com o Senhor até o dia da volta dele. Até o dia da volta dele. No dia que o Senhor voltar e falar assim, entra para o gozo do seu Senhor. Até esse dia. E depois vai ser algo mais que automático. Na realidade, quando você busca o Senhor, é algo automático. E cada vez mais você vai sentindo. A palavra de Deus diz, Deus é amor. Quanto mais você se enche do Espírito, mais você sente amor por pessoas. Lembrando que amor não é simplesmente sentimento. Amor é uma decisão mesmo. Tá? É uma mudança que você faz, não, e eu vou orar pelo meu inimigo, eu vou orar por isso, e você começa a ver resultado
na sua vida? Você se sente incomodado de orar pelas pessoas e ver o resultado da sua oração? Isso já gera também uma satisfação, um prazer, gera o gozo, uma alegria. Uma outra coisa, a paz. Vocês já viram que coisa incrível quando, às vezes, países em que há uma perseguição ao cristão de forma terrível, mas ali é que a igreja mais aumenta? Porque aquelas pessoas, elas estão no meio de uma aflição terrível, mas elas sentem uma paz, elas sentem uma certeza, ela tem uma fé que o Senhor está com ela. E a igreja, ela começa a crescer e as pessoas que estão em volta vê o resplandecer dessa glória de Deus nessa pessoa e ela quer, ela passa a querer também, né? A longanimidade, que é a tolerância que suporta injúria, ações e situações de irritação e dor. O que você não suportava antes, você passa a suportar. O Espírito Santo gera isso na gente, gera isso na pessoa. É uma mudança gradativa? Gradativamente você vai mudando e você vai crescendo, certo? Benignidade é mais do que simplesmente a bondade, ele é promover o bem, tá? Colocar em prática realmente as coisas do Senhor. E inclusive a palavra de Deus diz também que aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Mas aí o fruto do Espírito você faz. Você sabe o que tem que fazer e você vai e faz, né? Temperança, que é autocontrole, renúncia, moderação. E essa transformação, irmão, que vai acontecendo, que vai gerando esse fruto, ele é contagiante. E todo cristão, irmão, todo cristão, verdadeiramente, ele aguarda ansiosamente a volta de Cristo. E ansiosamente ele quer o máximo de conhecidos juntos com ele nessa hora. O máximo de conhecidos, ele quer o máximo, amigos, parentes, ele quer. Isso é um reflexo desse amor. Porque você não quer mais ir para esse cruzeiro sozinho. Você não tem espaço para egoísmo. Muito pelo contrário, você quer que toda a sua família esteja, você quer que todos os seus amigos estejam. Aquela pessoa, aquele colega de trabalho chato, você quer que ele vá também. Você quer que Deus faça uma transformação na vida dele também, que te capacite a aguentar mais. E esse é o desejo que gradativamente, à medida que você vai buscando caminhar com o Senhor, é isso que vai acontecendo. E é maravilhoso você ver isso, é contagioso. Amém? Irmãos, e o meu pedido ao Senhor agora é esse: que a cada dia nós possamos estar crescendo mais nessa intimidade com o Senhor, tendo sim os dons do Espírito, e para sermos verdadeiramente instrumentos valiosos na mão do Senhor, instrumentos valiosos mesmo, que o Senhor precisar. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer? Vamos. Eu quero que você, meu servo, vai lá no hospital e ore. Você vai, ora, Deus faz a obra e você joga a glória para o Senhor. Olha, eu quero que está acontecendo isso, isso, isso. Olha, vai ali, leva a palavra. Você vai e você tem esse desejo. Em nome de Jesus, que isso cresça cada vez mais no coração de cada um de nós. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Senhor, eu peço ao Senhor que desperte cada vez mais esse desejo no nosso coração, de viver dentro da tua palavra, de viver mais e mais junto de ti, Senhor. Desperta essa vontade e nos sacia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que possamos crescer cada vez mais, a cada um de nós que está aqui agora e aqueles que nos verão posteriormente nesse vídeo, que sejam realmente tocados e que possam crescer em conhecimento e graça diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de, até meio fora do contexto aqui, mas lembrar aos irmãos, às irmãs aqui da igreja, e aquela qualquer irmã que já queira participar conosco, no sábado, dia 28 agora, às 15 horas, nós vamos ter a reunião das mulheres, uma reunião
uma confraternização e oração realmente, certo? E no domingo, às 9h30, nós vamos ter o aulão online. E à noite, às 18h30, o culto presencial aqui na igreja. Para quem quiser nos conhecer, Avenida Mato Grosso, 1528, esquina com a Porto Alegre, aqui no bairro Brasil. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. E uma semana de vitória para cada um de nós. Glória a Deus. Agora você muda aí.